Pedimos licença para projetar uma tela. Eu pergunto se estão todos vendo a tela. Conseguimos ver sim. Então, o tema de hoje, pensamento e consciência, é um tema abrangente e que nos convida a reflexões profundas e fizemos a escolha de trazer diretivamente o que dois grandes espíritos nos instruíram com o valor do seu pensamento, três, na verdade. Um é Leon Denis, que é contemporâneo de Allan Kardec. Nós buscamos um capítulo que nós assim sentimos como um dos mais profundos do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é o capítulo 24, que fala da reforma do pensamento, reforma do caráter, o pensamento e a reforma do caráter. Também nós temos um livro magnífico, que é o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que também nos traz conteúdos muito significativos. É um livro que é uma cartilha no mundo espiritual para os espíritos que vão reencarnar e que foi publicado e é um instrumento valoroso de aprendizado. E também o livro Eu, Espírito Imortal, do Espírito Honório. Nós trouxemos também algumas reflexões. Queremos lembrar que sempre, quando vamos falar em um ambiente espírita, trazer a nossa palavra das reflexões do conteúdo kardeciano e de esses espíritos bondosos, nós lembramos do Mestre Jesus, como aquele que, para nós, é a referência, o modelo de como viver, de como nos permitir viver, principalmente no mundo atual, aonde nós estamos em contato com inúmeras distrações e que podem sorrateiramente roubar o nosso tempo, a nossa atenção, a mais preciosa da nossa romagem atual é a atenção, o foco, a energia, porque estamos aprendendo a viver na conectividade, estamos aprendendo a viver no ambiente que a cada segundo nós podemos saber o que está acontecendo no mundo, de bom, de ruim, de útil e de inútil. E às vezes nos permitimos ocupar o nosso tempo com aquilo que a ignorância humana ainda produz na Terra. Então, lembrar de Jesus é lembrar do seu convite, de aprender com ele, que é manso e humilde de coração, e encontrar o descanso para nossa alma. Eu convido a todos a lembrar de Jesus, sentir Jesus no coração, sentir lá no pensamento e sentimento, sentir o próprio sentimento, a energia que emana do Mestre de todos nós, aquele que muito fez e muito faz para que ouçamos a sua voz. As ovelhas desgarradas estão sentindo uma sede de voltar ao seu aprisco. Que a energia dele possa nos inspirar essa noite.
Vamos inicialmente falar do pensamento. Como nós falamos, Leon Denis, Emmanuel nos inspira. Primeiramente, vamos lembrar que os pensamentos são energias eletromagnéticas, onde nascem as ideias, que vêm do manancial dos sentimentos essenciais e egóicos, gerando as nossas atitudes. Aqui nós tomamos a liberdade de buscar, principalmente na lição 2 do livro Pensamento e Vida, um conjunto do que ele traça ali. Veja que ele diz que o pensamento são energias eletromagnéticas, ou seja, energia estática, energia em movimento. E essas energias nascem, é onde nascem as ideias, a partir dos pensamentos. E aí ele afirma que vem do manancial dos sentimentos egóicos ou essenciais, que geram as nossas atitudes. Vamos observar que os sentimentos são as nossas virtudes vivenciadas ou as nossas desvirtudes que ainda nos permitimos. Então, o sentimento é a nossa produção daquilo que psicologicamente, ao longo das vidas, nós fomos avançando. Trazemos ainda vícios e trazemos sentimentos essenciais. Então, quando algo ocorre conosco, imagine que alguém nos traz uma experiência, uma fala não tão feliz. A partir dos pensamentos, nós buscamos as nossas crenças libertadoras ou crenças limitantes que trazemos de como a gente sente a vida, como que nós sentimos as coisas. Se o nosso hábito ainda está pautado no orgulho, vamos sentir-se bem? Claro que não, vamos nos rebelar, porque o orgulho, ele não acolhe, ele não aceita, ele não é humilde, ele não é o que é o espírito. E o ser orgulhoso, ele se rebela. E o rebelde reclama, o rebelde diz que está sendo vítima da vida. Todo aquele que se sente vítima, a raiz está na rebeldia do espírito, pelo orgulho que ainda traz. Então, esses sentimentos são o combustível do pensamento. O pensamento, ele não nasce do nada. As ideias não nascem do nada. Elas têm ali a base em como eu me construí. De forma que quanto mais eu vou desenvolvendo os sentimentos essenciais, as virtudes da serenidade, da paciência, da resiliência, da fé, da coragem, mais é assim que eu reajo, é assim que eu ajo, é assim que eu vejo a vida, é assim que eu sinto a vida. Não são as pessoas, não são as ocorrências, não são as circunstâncias que ditam a minha vida, e sim como eu vou me construindo, evoluindo. E nessa evolução é que eu posso ganhar a autonomia virtuosa. Então, a primeira reflexão aqui sobre o pensamento é que ele não existe sozinho. Ele não sai do nada. Ele vai buscar os insumos no manancial dos sentimentos. E assim é que nós vamos agindo na vida, cada vez avançando mais. Claro que as experiências são estímulos
para que eu desenvolva cada vez mais os sentimentos e as minhas atitudes cada vez mais vão ao encontro de servir, de doar, de me sentir instrumento das leis de Deus, de me sentir instrumento da vontade do Pai. Então, os pensamentos produzem formas, imagens que se imprimem no perispírito. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece em beleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Então, o pensamento ele não é algo isento de consequências. Quanto mais eu vou me permitindo pensar, mais eu vou buscar a beleza ou a fealdade, mais eu vou engrandecer, e isso impregna o perispírito. O meu perispírito, ele está impregnado dos pensamentos que eu gero. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, expulsam de nosso perispírito os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atrai elementos similares que acentuam as tendências do ser. Então, veja, se eu impregno meu perispírito de elementos do bem, quando chega o mal, ele não vibra na mesma sintonia. O meu próprio perispírito, ele expulsa, diz Leon Denis, de mim. Eu não tenho a sintonia, não me sensibiliza. O mal não me sensibiliza. Quando a gente vê as guerras, quando a gente vê a maldade que ainda existe na Terra, esses espíritos, eles expulsam o bem, eles expulsam as vibrações virtuosas, porque impregnas o seu próprio perispírito, eles são, entre aspas, elementos do mal, produzem o mal e querem o mal. Diferentemente de um esforço no bem, onde eu vou paulatinamente impregnando todo o meu ser desses elementos. E aí o mal não faz sintonia. Muitas vezes eu posso estar num ambiente, talvez eu não tenha nem argumentação para dizer sobre algo que foi dito, mas a minha essência, a minha construção emocional diz que aquilo não está muito bem. Não me parece que aquilo que está sendo conduzido não está conduzindo para algo em sintonia com a vontade de Deus. É o ser se construindo. Veja que o perispírito, todos sabemos, é esse corpo que molda o corpo físico. Então, se eu estou vibrando graciosamente, eu estou já produzindo um perispírito que vai moldar um corpo na próxima encarnação muito mais belo, mais sutil não, mais gracioso. Eu já estou construindo o meu futuro no aqui e no agora. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, o ofício sagrado de evoluir, de fazer a vontade de Deus, de buscar a própria felicidade, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. Se, ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio,
As imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico, o perispírito, e o entenebrecem. Assim podemos, à vontade, fazer em nós a luz ou a sombra, o que afirmam tantas comunicações de além-túmulo. Veja que não é algo inofensivo a maledicência, o comentário sobre a vida alheia. Não é inofensivo ficar viajando na rede social por aquilo que é produzido pela ignorância humana. Não é inofensivo ficar tomando contato com aquilo que não produz um ser melhor. É grave ocupar o tempo com aquilo que não nos torna ser mais sensíveis, mais belos. Não é inofensivo e nós nos permitimos matar o tempo. Cria-se uma situação fluídica e isso é muito grave. Por que que é grave? Porque nos tornamos pessoas que não temos discernimento, lucidez para poder fazer escolhas. Vamos começando cada vez mais a fazer escolhas egóicas, tomar caminhos que não são os caminhos da felicidade. Nós conhecemos pela literatura espírita quantos espíritos chegam e se arrependem das escolhas que fizeram. Quantas relações familiares são desfeitas por questões que parecem inofensivas, de hábitos do dia a dia, de colocar a nossa visão, nossa audição, os nossos sentidos físicos em contato com aquilo que gera pensamentos e que esses pensamentos geram ideias e essas ideias estão impregnando o nosso perispírito. Então, essa é a reflexão sobre o pensamento. Poderíamos aqui ficar horas falando sobre o pensamento. O livro Pensamento e Vida é magnífico. Na lição 8 fala dessa relação nossa. Quando nós pensamos no bem, todas as almas que estão em sintonia com o bem fazem conexão, nós fazemos essa essa conexão com as almas que pensam bem. Quando a gente tem um pensamento do mal, nós conectamos com as mentes que ainda querem o mal. E isso é muito grave quando a gente não presta atenção e ficamos vigilantes. E em oração, que é um belo pensamento, profundo pensamento, uma oração fervorosa, é uma mudança energética. Quando colocamos a nossa vontade para sintonizar com as altas esferas, nós estamos mudando a nossa vida na oração. Naquele momento, algo está acontecendo dentro de nós. A consciência. Vamos refletir sobre a consciência. Ser imortal. Somos consciência em essência. Às vezes ficamos pensando, onde está a consciência? Nós somos a consciência em essência. O espírito imortal é consciência em essência. O labor nosso é tornar consciência em presença. Seres conscienciais na prática, mas nós somos, em essência, a consciência. Já fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados com a semente das virtudes, dos atributos divinos, o amor, a unicidade, a imortalidade,
atributos do Filho de Deus, a vontade. Esse atributo é essencial para avançarmos. Então, nós somos consciência em essência. E lá na consciência, como todos sabemos, está escrita as leis de Deus. É a questão 621 do Livro dos Espíritos. Interessante, profundo, importante, não é? As leis que regem o universo inteiro, Deus colocou na nossa consciência para reger a nossa intimidade, as nossas relações, para serem as balizas do espírito que é criado simples e ignorante e vai avançar rumo à plenitude, à felicidade plena. As balizas, leis divinas, elas estão na consciência e não estão paradas. Elas estão em plena atividade. Em plena atividade. O ser que age para construir o bem, as leis estão ali para cumprir a sua vontade, porque é da vontade de Deus que a nossa vontade seja cumprida. E a nossa mais profunda vontade é sermos felizes, mesmo que às vezes ainda estejamos com hábitos infelizes. Mas quando temos hábitos desvirtuosos, as leis divinas que estão na nossa consciência trazem de volta os efeitos para que possamos compreender. Não funciona como eu estou fazendo. O que eu estou causando está gerando um efeito ruim. Então, eu estou sendo convidado com isso a aprender que devo buscar outras causas, buscar ativar outra forma de viver. A consciência não é um atributo pronto. Mesmo tendo os códigos divinos íncitos nela, as sementes das virtudes, somente é possível ser compreendida pela força do conhecimento e da experiência. Então, traz para vocês, para nós, essa questão de conhecimento e experiência. Eu vou, na próxima tela, voltar a refletir sobre conhecimento e experiência na consciência. Mas o mais importante nesse momento é que a consciência, ela tem a semente, ela vai desenvolver. A consciência tem os códigos divinos, as leis divinas, como sementes para serem desenvolvidas. Se não existissem essas sementes dos atributos de Deus, nós não teríamos como evoluir, porque nós não teríamos a semente da árvore frutífera que nós nos tornaremos. Nós não teríamos como cumprir a nossa missão que está escrita na questão 115 do Livro dos Espíritos. Ou seja, consciência não significa plena ciência de todas as coisas, e sim uma jornada de desenvolvimento. A consciência não está pronta. Ela já é. E o que ela é, não se modifica. Ninguém é capaz de mudar o que é, e sim de evoluir. Nós não somos capazes de mudar a nossa essência. Aí é o ponto imaculado de Deus. Não há como mudar. Há como evoluir, que é a vontade de Deus, que nós cumpramos essa missão para conhecer a verdade e alcançar a perfeição. A semente não tem todos os códigos da árvore dentro dela? Experimente não colocar a semente na terra e veja se a árvore surgirá. Então, nós somos, já fomos criados com tudo à disposição para sermos felizes. É nós, somos nós os protagonistas da nossa própria felicidade. Somos nós os artífices da vida leve, da vida
plena. Como disse Jesus, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Nós, os aflitos, temos Jesus para fazer essa jornada consciencial. A consciência é a grande bússola imaculada, não temos como macular a consciência. Porém, ela registra tudo em torno do espírito. Tudo o que fazemos, tudo o que nós temos como atitude, a nossa história está registrado na consciência. Registrar não é mudar a consciência, não é macular a consciência. Registrar é importante, porque senão, como que o espírito iria se responsabilizar pelas suas atitudes para, perante a lei de justiça, reparar? Quitar com a lei de justiça. Então, ela é a bússola. Nós sempre temos essa bússola dizendo, nesse ponto, eu já quitei? Não. Então vou experimentar novas formas de viver para quitar com a lei de justiça nesse ponto que eu transgredi a vida. O espírito é uma das potências da natureza e para ele evoluir permeia pelos patrimônios da natureza. Experimentar e conhecer são códigos da própria vida e da própria natureza. Assim é que a consciência se desenvolve. Experimentar experiências, conhecer, desenvolver o conhecimento. É o que nós vamos trazer na próxima tela. O espírito, ele é uma potência. Ele tem o poder de evoluir, de pensar, de raciocinar e de transformar e dissolver os pensamentos e sentimentos egóicos. Ele pode, ele deve fazer essa jornada. Por isso, nós trouxemos a tela do autoconhecimento. Aqui, nós queremos fazer esse encontro entre o pensamento e a consciência do espírito. Qual é as condições para que eu busque esse autoconhecimento para cumprir essa vontade de Deus e evoluir? Então, nós vamos trazer aqui. O autoconhecimento não se constitui apenas uma prática ou uma técnica para ampliar a percepção do indivíduo em relação às suas atitudes, mas um mecanismo cósmico de acesso às informações siderais dentro da consciência. Então, lê do engano acreditar que autoconhecimento é uma técnica para que eu possa perceber como eu ajo. Perceber é importante as minhas atitudes, mas isso não é autoconhecimento. Isso é uma camada ainda superficial. Porque se eu não buscar as causas, se eu não buscar as informações siderais, que são as leis divinas na consciência, eu não vou buscar exatamente a causa das minhas atitudes. O que me limita e o que me liberta do meu potencial, quais as minhas possibilidades, quais as minhas fragilidades, o que ainda me tenta, o que ainda me sensibiliza para o mal, o que me sensibiliza para o bem. Então, o autoconhecimento não é dizer assim, eu sou assim, qualquer coisa que fizer dessa, eu não aguento, eu ajo de tal forma. Isso não é autoconhecimento. Isso é apenas uma percepção dos movimentos que eu ainda trago. Nós temos na consciência as leis, elas são a verdade. E Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a porta é Jesus. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão cumprindo o dever
de me seguir. E me seguir é agir modelando de forma semelhante o que eu ensinei, o que eu ensino. Para que haja uma evolução no campo do sentimento elevado, é fundamental que o ser espiritual absorva as experiências no âmago da consciência e traduza esse processo em manifestações morais, como resultado do encontro da consciência com o conhecimento e a experiência. Vamos refletir sobre esse parágrafo. Está no livro Eu, Espírito Imortal. Veja só, para que o ser evolua no campo do sentimento elevado, ou seja, para que ele evolua, é fundamental que absorva as experiências no âmago da consciência e traduza esse processo em manifestações morais, leis morais. Traduzir aquilo que eu estou absorvendo das experiências em manifestações morais. Esse é o caminho da evolução. Como resultado, qual é o resultado do encontro? Olha, existe um encontro aí da consciência com o conhecimento, com a experiência. Agora é aqui que nós queremos aproveitar as nossas reflexões do pensamento e da consciência. Nós temos um encontro aqui: consciência, conhecimento e experiência. Só o conhecimento não evolui. Se eu ficar só estudando, só aprendendo, trazendo informações intelectivas, só buscando compreender como funciona a vida, sem experimentar, sem experienciar na natureza, nas circunstâncias, sem a experiência, eu ainda estou só na vontade, mas não à vontade na prática. O conhecimento necessita da experiência. É por isso que nós encarnamos, para ter experiências relacionais, para ter experiências na família, no trabalho, na sociedade. Nós estamos todos os dias sendo convidados por Deus, que nos encaminha várias experiências, pequenas e grandes. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Aprendendo com as pequenas experiências, vou aprendendo a lidar com as grandes. Então, a experiência é extremamente importante, é insubstituível. Reclamar de uma experiência está reclamando de algo importante. Reclamar de um desafio está reclamando de uma porta para um mergulho dentro de si. Desafios são portais para o crescimento do ser. Mas veja, experiência, conhecimento, refletido na consciência. Esse é o encontro. Só conhecer e só experimentar também não evolui. É preciso fazer o encontro. Então, eu estou estudando, estou lendo, participando das palestras. Aí vem uma experiência dolorosa, eu vou refletir, eu vou meditar, eu vou buscar trazê-lo para a consciência, que vai iluminar o fato. Sem reflexão, sem meditação, sem oração, sem espaço para acessar a consciência, eu estou matando o tempo, eu estou jogando a experiência fora. Só a dor não evolui o espírito. Só a dor não evolui. A dor é só uma experiência convite. O ser pode passar por inúmeras dores e para a idade avançada, ainda ignorante, rebelde contra Deus e contra a vida, se sentindo vítima. A dor é um convite divino.
Aí o conhecimento vai ser importante para saber fazer a reflexão na consciência. Saber refletir na consciência porque eu estudo, porque eu busco entender como funciona a vida, o que é o espírito imortal, o que é a consciência, o que é o pensamento, o que são as pessoas na minha vida, para onde eu vou, da onde que eu vim. Aí sim, eu estou experimentando um fato, uma circunstância. Vou refletir. De forma que nós somos convidados a vigilante, amorosamente, estarmos como um barco com dois remos, perceber os movimentos egóicos e atenção à consciência. A consciência não é acessada por imposição. A consciência não tem como você acessar a consciência dizendo, agora eu vou parar aqui e vou acessar a minha consciência. Quem está dizendo isso é o ego. A consciência só é acessada na quietude. Quando nós aquietamos na meditação, na oração, nós vamos aquietando, aquietando. Aí nós temos as intuições, aí nós temos novas perspectivas, percepções pela atenção. Então, vigiar e orar. Vigiar é perceber os movimentos próprios, perceber os movimentos egóicos, perceber como que eu estou agindo, se estou agitado, se estou com ansiedade, com angústia, perceber, mas dar atenção ao que vem da consciência. Então, é vigiar e orar, é meditar, é refletir, percebendo, vigilante, o como eu estou, como que eu ajo, o que que eu estou fazendo, buscar os códigos divinos na consciência. Então, o ser que viaja uma jornada, sentindo a sua essência, ele só o faz um barco e dois remos. Se ele ficar apegado ao ego, o barco fica rodando e não sai do lugar. Se ele ficar só em meditação, for para um mosteiro e não passar pelas experiências, ele também não vai evoluir, não vai ser um ser em sintonia com Jesus. Quando eu me dou importância, o universo se abre. Quando eu me dou amor, o universo ascende. Quando eu me dou harmonia, o universo me atende. Francisca Faveron. Essas são as reflexões iniciais. Perfeito, Saulo. Muitíssimo obrigado por lindas reflexões. Já temos aqui até algumas reações com coraçõezinhos do pessoal agradecendo. Nós temos aqui algumas perguntas, se você não se importar em tentar respondê-las. A primeira seria: os pensamentos que cultivamos interferem sobre as células do nosso corpo físico? Sim, porque tudo que nós pensamos vai alcançar o perispírito. E alcançar o perispírito alcança as mesmas células do corpo físico. Então, nós temos dois caminhos. O caminho do pensamento, dos sentimentos, que vão impregnando e criando situações que geram as doenças físicas. Então, vem do ser. Não existe doença, existe o ser que cria a doença. Da mesma forma, eu posso usar de alguma droga, um cigarro, uma bebida alcoólica, alguma droga, alcançando o meu corpo físico, e eu vou impregnar o perispírito. Então, eu tenho esses dois caminhos.
no corpo físico eu alcanço o perispírito, mas é o perispírito que plasma as nossas células. Os chakras perispirituais são pontos de forças que têm o seu ponto no perispírito, nos colocando em sintonia, em harmonia ou em desarmonia. Perfeito. A Jupira pergunta: pessoas instruídas com estudos, às vezes até tendo conhecimento das raízes das religiões, no entanto praticam monstruosidades. Que se diz este ser não tem consciência? Como se explica? A palavra consciência ela é usada de várias formas. E ela é usada para dizer que fulano ele fez o mal, mas ele tinha consciência que aquilo era o mal. Então a palavra consciência que está usando para dizer que ele sabia que aquilo era o mal, mas ele não tinha a consciência que nós estamos trazendo aqui, que é o ser essencial. Por isso que nós iniciamos com a consciência, nós somos consciência em essência, mas não somos ainda consciência em presença, em prática, plenamente. Então, a pessoa vai para o conhecimento, a informação intelectiva, não aproveita as experiências, os experimentos no laboratório da vida para humildar-se, para perceber a sua potência e sua insignificância perante o universo. Então ela vai para a soberba e aí ela faz as atitudes que a gente conhece. Obrigado. Saulo, você poderia falar, na sua opinião, sobre o conceito de universo versus Deus? Universo versus Deus. Nós temos obras magníficas. Ivone do Amaral Pereira trouxe uma obra de Victor Hugo. O nome está me fugindo nesse momento. Mas o benfeitor vai trazendo uma pleiade de espíritos superiores e mostrando Deus criando. Deus cria incessantemente no micro e no macro. Cria espíritos incessantemente e cria galáxias incessantemente. Deus está criando novas galáxias o tempo todo. E nessas galáxias imensas, a Via Láctea é uma das menores galáxias. E lá numa ponta mais pobre da Via Láctea está o sistema solar, um dos sistemas mais pobres da Via Láctea. E lá desse sistema solar tem um planeta chamado Terra, que ainda está no segundo estágio. E nós estamos aí, encarnados nesse planeta, num sistema pobre de uma galáxia pequena. E às vezes a gente diz para os outros assim, sabe com quem que você está falando? Não é? Então, nós não sabemos a nossa insignificância nesse sentido do universo e a nossa significância por ser criado por Deus e Deus não cria nada sem importância. Então, o universo é fruto da vontade de Deus. É assim que eu consigo refletir sobre essa fala aí que foi proposta. Muito obrigado. E a nossa última pergunta da noite é, na verdade, temos duas mais. Podemos dizer que quando pensamos, estamos criando imagens fluídicas que se refletem no nosso perispírito como uma fotografia? Certamente. E aí, se nós formos estudar sobre o atributo vontade, se formos para o próprio livro Pensamento e Vida, tem lá a lição sobre a vontade. Tem a lição sobre a mente. A mente tem no cérebro físico o seu ambiente de ação. E
nessa empresa, a Emmanuel faz uma analogia com um escritório, uma empresa. Existem o departamento do desejo, da memória, da inteligência e da imaginação. 4 departamentos que ele traz como analogia de uma empresa, de um escritório. Mas o gabinete que comanda desejo, inteligência, memória e imaginação é o gabinete da vontade. Vamos estudar a vontade nas obras espíritas. É a vontade que cria o fluido na hora que estamos dando o passe. É a vontade que na benzedeira, lá antiga benzedeira, cria condições de cura. É a vontade. Então, a vontade canaliza os pensamentos e sentimentos. Esse atributo comanda os outros departamentos. Esse atributo deve ser levado em consideração. Uma vontade frágil, o ser não sai do lugar, fica patinando, reclamando da vida. Uma vontade vigorosa, ele aproveita todos os experimentos para se tornar um ser mais belo. E a última pergunta da noite. Na questão 833 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem que no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Você pode comentar um pouco sobre essa questão? Está ligado à lei de liberdade, ao nosso livre-arbítrio e à nossa condição de existência, porque nós não somos um corpo físico, nós não somos uma condição transitória, nós somos o ser imortal. Então, podemos lembrar de Sócrates, o pensador grego, quando sua esposa foi visitá-lo na prisão. E ela reclamando para ele: não é justo fazer isso com você. Ele disse: mas você queria que fosse justo? Mas eles te prenderam, prenderam meu corpo, eu continuo livre. Então, quando nós falamos de que os pensamentos são energias eletromagnéticas, devemos aquilatar o alcance da carga positiva que constitui o núcleo de um átomo, os prótons, a carga negativa dos elétrons, dos nêutrons, que são neutros. Eletromagnético é muito mais do que apenas estou pensando, mas não está fazendo mal para ninguém. Eu estou criando algo. Pensamento é vida, cria condições. Então, a questão 833 fala disso. Eu posso pensar no bem, posso pensar no mal. É aí que o espírito escolheu. Se nós formos lá para a questão 133, essas questões que falam de quando o espírito escolheu o caminho do mal, às vezes nós nos perguntamos por que que ele escolheu o caminho do mal. E lá está toda uma explicação sobre o livre-arbítrio. Se não tivesse o livre-arbítrio, a escolha seria de Deus e não nossa. Muitíssimo obrigado, Paulo, pelas respostas às nossas perguntas. Antes de encerrarmos, eu só gostaria de anunciar a todos que na próxima semana nós teremos aqui o Paulo Lodge, que vai continuar a conversar sobre a importância das emoções no autoconhecimento. Então, quem quiser e puder participar, estão todos convidados. Saulo, o nosso muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença, pelo seu tempo e dedicação aqui a nós. A palestra foi magnífica, já temos várias reflexões e muitas pessoas aqui agradecendo pelo seu tempo. Se Eu você tiver quero quaisquer considerações finais, fique à vontade de fazê-las. E, se possível, nós gostaríamos de pedir para você encerrar com uma prece final, por favor.
Eu me sinto honrado em poder contribuir um pouquinho com todos nós. É uma honra oferecer a Jesus o anonimato, onde a mensagem dele fala mais alto. Usar a mensagem de Jesus não para se promover, mas promover a mensagem de Jesus nos corações. Ele é o mestre. Então eu agradeço a oportunidade. É uma honra ser instrumento. Falar das coisas tão simples que ele ensinou. Estão escritas, em que a gente se permitir olhar para elas, senti-las, é o caminho da felicidade. É a leveza. Quando nós somos fiéis a Jesus, sentimos a leveza que ele prometeu. E o fardo se torna muito, muito leve mesmo. É o fardo das leis, né? A lei de amor, justiça e de caridade. Vamos orar a Jesus. Bondoso, amado Mestre Jesus, coração que ama o mundo inteiro, nós aqui nos apresentamos como os mais singelos aprendizes das suas lições imorredoras. Aceita, Mestre, o pouco que já desenvolvemos em nossos corações e ensina-nos o caminho libertador para que possamos alcançar toda a alma irmã no coração. Que um pouco mais de tuas lágrimas de compaixão pela humanidade sofredora alcance e liberte-nos da ignorância. E suas lágrimas de compaixão toque esses corações que têm todas as possibilidades de ser feliz. Oh, Mestre amado, aqueça nossos corações de coragem, abasteça-nos da fé, da esperança, porque a felicidade, Jesus, compreende a esperança e sabe esperar. Porque a felicidade compreende a jornada e sabe caminhar. Porque a felicidade compreende a vontade de Deus e sabe cumpri-la. Então, ao encerrar as atividades dessa noite, a nossa gratidão pelo seu amor, que nunca cessa de nos alimentar. Gratidão, Mestre Jesus, assim seja.